Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar um conteúdo novo. A gente vai falar hoje sobre a Rússia, né? Vamos tecer algumas considerações acerca dos aspectos geopolíticos desse país, né? Um importante país aí situado naquele bloco continental que nós já estudamos, chamado de Eurásia, né? Um país que foi extremamente importante, protagonizou aí diversos conflitos mundiais, né? Diversos enfrentamentos, né? Se mostrou em alguns momentos, sobretudo no século XX, né? Como uma potência, um país que liderou diversos segmentos como a corrida espacial, a corrida bélica, né? A disputa cultural, né? Liderou também, protagonizou junto com outros países também a indústria cultural, né? Notadamente os Estados Unidos. Só que se você observar, nós estamos falando, quando a gente fala Rússia, né? A gente já está falando da atual configuração política que o país tem, né? Nós já estamos nos referindo ao contexto do pós-Guerra Fria, ou seja, final da década de 90. Então, na realidade, nós já estamos nos referindo à Rússia como um país sistematicamente independente, como um país que não mais tem relações relações mandatárias ou relações gerenciais em relação aos países adjacentes, né? Tendo em vista que quando a União Soviética se esfacelou, né? Nós tivemos aí a criação de uma nova organização política nesse território, né? Nesse território próximo, né? Que foi justamente o surgimento da comunidade dos estados independentes, né, gente? E aí, eu pedi que vocês analisassem a charge da página 38. Ela é bem sugestiva, né? Ainda tem uma imagem logo na página 38 e tem também um pequeno texto que será objeto da nossa análise inicial que nós sempre fazemos na abertura de cada capítulo, né? Repare que nós temos duas sessões para estudar separadamente, Rússia e também o leste europeu, né? Bom, gente, primeiro, a primeira coisa que fica mais evidente nessa charge, nessa imagem, é justamente o fato de, sobre o território russo, está escrito aí Rússia, tem um tanque de guerra, né? E logo aí no apontador das armas, no local de disparo, nós temos aí um lápis vermelho, uma cor bastante sugestiva ao país, por exemplo, está presente na bandeira. Será que essa cor ela quer nos dizer alguma coisa sobre o passado que esse país viveu? Será que esta cor vermelha tem relação com o presente? E se vocês repararem, gente, o centro aí da circunferência, a Rússia, né? Ela faz um traçado que pega importantes países ali vizinhos, né? Será o que esse tanque, esse lápis quer delimitar? Será que esse seria o objetivo do lápis vermelho? Será que está havendo a delimitação de uma área de influência política, militar, né? Visto que nós temos aí um tanque de guerra, né? Será que a Rússia ainda é um país com potencial bélico ofensivo? Será que a Rússia ameaça ainda a hegemonia, a supremacia de outros países mundo afora, né? E por que esses países próximos? Então, assim, são várias as perguntas que a gente pode fazer uso para tentar interpretar o que a imagem quer nos mostrar, né? É evidente que,
pela posição, pela localização do tanque, pela centralidade do tanque na circunferência. Repare que só aparece o nome Rússia, dá a entender de que a Rússia aí é suprema, é superior, é central, né? E essas áreas próximas aí, se a gente for relembrar, refrescar a memória, muitos deles aí são ex-repúblicas que um dia pertenceram à União Soviética, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Uma união de várias repúblicas socialistas. Então, aqui a gente consegue fazer uma interpretação bem profunda sobre essa imagem, né? Aí logo abaixo, gente, está a imagem para nos ajudar na nossa interpretação. A gente vai encontrar um pequeno texto que diz assim: a Rússia, como conhecemos hoje, é herdeira de um histórico e secular império expansionista e teve expressão máxima na configuração da ex-União Soviética. Foi o que nós falamos, nós dissemos exatamente isso. O século XX marca o período de empoderamento, de liderança, de protagonismo, de expansionismo deste país, hoje conhecido como Rússia, né? Várias foram as causas, né? A gente já estudou em outros momentos e vamos relembrar novamente que várias foram as causas do esfacelamento desse império gigantesco liderado pela União Soviética. Só que mesmo com o fim da União Soviética, né, 89 a gente tem queda do Muro de Berlim, simbolizando o enfraquecimento do socialismo no mundo. E aí em 91 a gente tem o fim, né, da União Soviética, a gente vai ter as medidas de ocidentalização ou de capitalização implantadas pelo Gorbachev, né, a perestroika, a glasnost. Então, assim, a gente vai perceber que uma série de condições econômicas, políticas, sociais também vão colaborar para o fim desse império, para o fim dessa liderança naquele momento. Mas a gente tem que entender que a Rússia ficou municiada. A Rússia ainda tem bala neste tanque guerra aí. A Rússia ainda tem muita coleção para pintar de vermelho, né? Então a gente tem que verificar que a Rússia perdeu importância, a União Soviética, quando deixa de existir, perde importância política, geopolítica no cenário mundial, mas não deixa de ser uma grande potência mundial, reconhecidamente, né? Bom, aí no segundo parágrafo, a gente diz assim: a Rússia não se enxerga apenas como Estado-nação, como país, como nação constituída por um povo, com seu território, com seu governo, mas um centro de poder geopolítico, até mesmo imperial. A gente pode até considerar isso em função também da dimensão física que tem esse país, né? O maior país do mundo, do planeta, né? Bom, dando prosseguimento ao texto, né, a gente vai encontrar uma outra parte bastante interessante. Atualmente, 11 das 15 repúblicas que formavam a União Soviética faz parte de um bloco, de uma organização, de uma comunidade de estados independentes, a SEI, e estão diretamente ligadas à esfera de influência da mãe Rússia, um espaço classificado por Moscou como o exterior próximo. Bom, gente, o texto já nos ajudou a entender exatamente o que é essa área delimitada pelo lápis vermelho, né? Onde o centro é Rússia. Rússia é mãe, Rússia é majestade, Rússia potência. Mesmo com a independência dessas ex-repúblicas, que outrora, em outro momento da história, estiveram profundamente conectadas ao governo central, a gente ainda verifica elos de ligação entre esses países. Tanto é que 11 de 15, né, estão integrando isto que a gente pode chamar de exterior próximo. Exterior próximo porque é exterior
fora das fronteiras do Estado-nação, mas conectados fisicamente, pelo menos a maior parte dessas repúblicas, desses estados, independentes. Bom, então nós iremos fazer a análise das questões, tá? Vamos ver aqui o carregamento das nossas questões, aí tá aí já. Bom, primeira questão, muito fácil, como é denominado pelos russos o interior da circunferência traçada pelo veículo de combate? A gente já acabou de responder, é o exterior próximo, é a área de influência, de domínio geopolítico, comandada ainda nos dias atuais pela Rússia. Como eu disse para vocês, a Rússia perdeu agregados, perdeu aliados, perdeu dinheiro, perdeu soldados militares, perdeu muita coisa, mas continua sendo um importante país, com importante representatividade geopolítica no cenário mundial, né? Não há que se discutir isto, tá? Bom, gente, quais são as áreas de interesse geopolíticos russos expressos na charge? Se a gente vocês vão retornar a charge e vão perceber, como eu disse para vocês, que não apenas países, repúblicas, países que integravam a União Soviética, estão aí no arco traçado pelo lápis. Ou seja, não somente aquelas ex-repúblicas são interessantes, são alvos de interesse diversos, não sabemos quais seriam esses interesses, né, mas sobretudo geopolíticos, né, a gente vai ver que tem partes da Europa, né, principalmente o leste, que tem forte influência da Rússia, né? Temos também partes da Ásia, né? E se a gente observar uma parte do Ártico também, será porque que interessam essas ilhotas, essas pequenas porções territoriais distantes das massas continentais lá no Ártico? Será que existe algum interesse que a Rússia não nos contou e que faz parte da estratégia de expansão desta influência geopolítica dos russos, hein? Será? Bom, terceiro, como pode ser interpretada a circunferência vermelha traçada pelo carro de combate russo? Gente, eu disse para vocês o seguinte, este tanque, ele não está aí à toa, não. Poderia ser a mão, poderia ser qualquer outra coisa, um foguete, um satélite, sei lá, mas é um tanque de guerra, de combate, né? Na realidade, a referência que esse tanque faz, sobretudo nesta área demarcada em vermelho, é a área de maior atuação do poder bélico da Rússia, né? Como eu disse para vocês, a Rússia deixa o século XX na história marcada pelo protagonismo, sobretudo com os Estados Unidos, sua liderança em diversos conflitos mundiais, né? Sua notoriedade geopolítica. Entretudo, a Rússia continua municiada, continua um país importante, né? Bom, vamos falar um pouco, gente, agora sobre alguns aspectos físicos da Rússia. A gente vai conhecer um pouco sobre esse território que, à primeira vista, né, a gente falar de Rússia, um país lá no continente euroasiático, né, mas notadamente a gente vai ver que a Rússia tem essa porção, essa divisão, parte na Ásia, parte na Europa, né, então ela está dividida, e justamente na Rússia é a divisão desses dois continentes, a leste, né, que seriam os Montes Urais, que nós já falamos disso, né. Bom, gente, então a gente fala de Rússia, lembra de Sibéria, lembra de paisagens gélidas, né, um território imenso, mas a Rússia é um país bastante rico do ponto de vista mineral, do ponto de vista vegetacional também. A gente vai encontrar na Rússia diversidade biológica. A gente vai encontrar também
um país que se dedica a diversas atividades comerciais, como a agricultura, a pecuária, extensiva, né? Então, assim, a gente vai ver a diversidade que esse país apresenta, claro, além do tamanho muito grande, né? Bom, então vamos lá. Se a gente for considerar pelo tamanho, a Rússia então tem um litoral incomensurável. São 37 mil quilômetros de litoral. É muito litoral, né? Claro que a localização geográfica dessa porção da Rússia, né, não favorece a existência, né, durante o ano inteiro de climas quentes, né? Então a gente vai ver que a Rússia apresenta uma variedade climática também considerável, né? Se a gente for observar o território como um todo. Bom, em consequência da extensão territorial no sentido leste-oeste, ou seja, no sentido longitudinal, a Rússia, o território russo, apresenta 11 fusos horários. Então, são 11 horas diferentes nesse país em função dessa grande extensão, desse esticamento leste-oeste, né? Como eu disse para vocês, há uma variedade climática também em função do tamanho, né? Mas notadamente climas mais frios, né? Em função da variação latitudinal que este país apresenta, está mais ao norte do globo. Aí a gente vai ver que a maior parte da Rússia está na zona temperada do norte, atravessada no extremo norte também pelo Círculo Polar Ártico. Assim, no norte da Rússia, né, a Sibéria, destacam-se clima polar e subpolar. Então, um clima extremamente frio, né? A gente vai encontrar alguma vegetação aí quando do degelo, né? Durante a maior parte do ano, essas planícies estão recobertas por gelo, né? E na época do degelo, a gente vai ter exatamente a existência de formações vegetacionais ralas, né? Como os musgos, os líquens, né? Que estão bastante presentes aí nesse tipo de formação, nesse tipo de climático, tá? Bom, gente, a parte ocidental do país, né? O clima é frio e a vegetação corresponde à floresta boreal de coníferas. Vocês já estudaram floresta boreal, né? As florestas boreais, a homogeneidade da vegetação, a adaptação a esses climas frios, né? Aproveitamento da madeira, né? Recobre boa parte aí do território russo. Na parte central da Rússia, a gente encontra, né, na parte centro-oriental, o clima temperado continental seco, caracterizado pela ocorrência de verões quentes e secos e invernos bastante rigorosos, né? Como eu disse para vocês, toda alteração, toda variação climática também se refere está relacionada a uma variação no aspecto fisionômico da paisagem, ou seja, no aspecto visual. E o que mais eu vejo na paisagem? Relevo, vegetação, né? O relevo russo é formado principalmente de planícies, então planícies são áreas muito propícias à atividade pecuarista, sobretudo a atividade extensiva e também a agricultura, né, intensiva, agricultura comercial, né, de subsistência também, pastoreiro e tudo mais. Entre os principais recursos naturais, a gente vai ter destaque para o petróleo e o gás, gente. O petróleo e o gás russo são riquezas minerais, né, bastante importantes, né? A gente tem na Rússia um grande centro de produção de petróleo e um dos maiores oleodutos que existem no mundo, tá? Então a produção de petróleo do país é intensa. Em várias ocasiões a produção ultrapassa até mesmo a Arábia Saudita. Veja que situação, hein? Colocando o país na primeira produção mundial, como aconteceu em 2013, que a Rússia chegou a produzir aí 10,53 milhões de barris de petróleo por dia, tá? Então existe, como eu falei para vocês, na página de número 40 vocês vão ver que existe um imenso oleoduto ligando a Rússia à China, né? Bom, tá aí uma foto da paisagem, né? Que a gente consegue visualizar
em uma das partes da Rússia. Isso aí fica Lago Congelado, em uma cidadezinha de pouco mais de 900 habitantes no leste da Sibéria, onde as temperaturas são bem agradáveis, né? Menos 50 graus negativos, graus Celsius, né? No inverno, recorde de temperatura mais baixa em uma localidade que é permanentemente habitada, né? O nome da localidade aí é Oymyakon, né? Oymyakon. Então, gente, dando prosseguimento aqui, vocês vão ver aqui no mapa a ligação deste oleoduto que transporta aqui, como eu disse para vocês, as duas principais riquezas minerais produzidas pelo continente, pela Rússia, perdão, né, até o seu consumidor principal também, que não podia ser outro, mas a China, né? Bom, logo abaixo deste mapa, que representa a rota do oleoduto que vai até a China, né? A gente vai ter umas questões, que são as questões do ação, que são objeto da resolução de vocês. Hoje são 3 perguntas que vocês deverão responder para que nós façamos a correção na nossa próxima aula, que será sexta-feira, se Deus quiser, gente. Agora nós vamos parar a nossa aula, vamos interromper a nossa aula para que vocês façam a ação e a gente volta corrigindo ele, ok? Dúvidas?